Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha a partir de agora neste café teológico da Rede Evangelizar de Televisão, aqui do centro da cidade de Curitiba, no L'Express Café. Nosso tema de hoje é como encontrar Cristo Jesus na Páscoa de hoje. Nesse tempo de Páscoa, como encontrá-lo no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, junto com a nossa família, com os nossos amigos, das nossas atividades. Para nos ajudar a conversar sobre esse assunto, está aqui o Frei Alvadir Marmentini, que é lá do Santuário São Leopoldo, na cidade industrial de Curitiba, onde durante muito tempo trabalhou aquela figura maravilhosa do Frei Miguel, que faz parte da história dessa cidade. Frei Alvadir, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar de novo aqui nesse programa já tão de tradição e tão importante sob a sua coordenação, Sérgio. Perfeitamente. Eu queria agradecer, primeiramente, com a sua permissão, para dos nossos telespectadores, e fazer uma saudação especial para Iracema, para a Leucina e para a Gleide de Fortaleza, no Ceará. Estiveram nos visitando na Associação Evangelizar e não perdem o Café Teológico, assim também como não perdem nenhum programa da TV Evangelizar. Nosso muito obrigado a vocês e um grande abraço ao povo do Ceará, que ama tanto o Padre Reginaldo e toda esta obra Evangelizar é preciso. Para a gente contextualizar a questão da Páscoa, é preciso ir lá na história, Sim. No livro do Êxodo, mais propriamente. Exato. A Páscoa, a partir de 1250, antes da vinda de Cristo, aconteceu primeiramente com o povo egípcio, que estava sendo escravizado pelos faraós. 400 anos de escravidão, e você sabe que depois, através de Moisés, depois das 10 pragas do Egito, a última foi onde Deus disse, olha, deixa o povo sair, ou os filhos dos primogênitos serão todos mortos. E foi quando isso aconteceu, onde morreu até o filho do faraó, eles permitiram que o povo egípcio saísse da escravidão do Egito para a terra prometida. Então, essa passagem foi a primeira Páscoa, que Páscoa significa exatamente passagem. A primeira Páscoa aconteceu, a Páscoa judaica, que é um contexto, uma situação que depois vai acontecer na nossa Páscoa de hoje, através de Jesus e de tudo o que vai acontecer. Então, Páscoa significa passagem. Passagem. Uma passagem da escravidão para a liberdade. Para a liberdade, exatamente. Da morte para a vida. Da morte para a vida. Isso aconteceu com aquele povo, e depois passou pelo Mar Vermelho, e sabemos de toda a história, mais ou menos. Então, essa é a passagem judaica que Jesus também costumava celebrar. Agora, interessante observar que no rito que nós temos hoje na Igreja Católica, no rito da missa, a gente observa muitas questões interessantes ligadas à tradição judaica. Por exemplo, o pão ázimo, que é o pão da aflição que Moisés mandou fazer sem fermento, porque tinha que sair ligeiro. É isso? O mastá que eles diziam, Mastá. O pão sem fermento, porque era tão apressadamente, deviam o povo sair, que não dava para fazer pão com fermento. Então ficou esse pão sem fermento, que até hoje, no símbolo da Páscoa atual, se come esse pão para lembrar essa história, Na verdade, nós vivemos um mundo da correria, de repente devíamos comer pão sem fermento também, Hoje em dia, Está todo mundo com tanta pressa, assim como os hebreus estavam naquela saída do Egito. Um outro detalhe também é que o sangue do cordeiro foi todo tirado, esse sangue, como que a deixar a própria carne mais leve e para facilitar até a digestão daqueles que iam fazer aquela refeição pascal naquela noite, Sim. E esse sangue também foi usado para marcar a porta. Porque veja, das casas dos hebreus. Deus mandou de mate um cordeiro, com o sangue do cordeiro, vocês façam um sinal na casa do povo de Israel. Esse povo que está marcado com o sangue do cordeiro, os filhos primogênitos não vão ser mortos, Que já era o símbolo do outro cordeiro
que era Jesus, que viria mais tarde. Então, a figura do Cordeiro é uma figura também muito importante no contexto pascal. Perfeitamente. Bom, esta saída, ela acontece de tal forma que isto vai ser celebrado depois pelo povo hebreu ao longo do tempo, Exato. na época da Páscoa. E existe uma semelhança, inclusive, entre a celebração judaica e a própria missa que é celebrada todos os dias, né? Celebrareis este fato com uma memória perpétua. Está ali no livro do Êxodo 12, 14. Né? Celebrareis esse fato com uma aliança perpétua dessa libertação do povo do Egito. Né? Que Jesus fazia também, celebrava também na época dele essa Páscoa judaica. Né? Que mais tarde nós iríamos celebrar com a Eucaristia, né? Essa celebração perpétua como um novo cordeiro imolado, que seria o próprio Jesus Cristo. Porque o cordeiro, historicamente, na vida dos israelitas, tem a ver com o sacrifício que era oferecido a Javé. Exato. Lá no começo. Né? Na própria ocasião em que Abraão, provocado por Deus a oferecer seu filho Isaac, na hora em que Deus percebe que ele realmente é fiel, mostra do lado, tem um cordeiro pronto para ser imolado. Sim. E esse era o tipo de imolação que se fazia para agradar a Deus. Por isso que ficou o símbolo de Jesus como o Cordeiro Pascal, aquele que se entrega, aquele que dá a vida, cujo sangue nos remiu para a nossa salvação. Então, o Cordeiro realmente é um contexto histórico, né, que o povo usava, e também ficou depois, na nova aliança, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus. Quando Jesus, na quinta-feira, celebra a Quinta-feira Santa, e daí lembra ali os acontecimentos, faz aquele gesto importante de humildade, na hora da consagração, e até o sacerdote repete isso, né? Este é o sangue da nova e eterna aliança. Isso aí quebra um paradigma, isso aí estabelece um novo conceito da Páscoa, é isso? Exato, porque veja, a Eucaristia é a renovação, a atualização da aliança de Deus por nós, né? Nova e eterna aliança, né? Que a aliança foi feita por Deus de tantas maneiras, mas a aliança nova, onde foi selada com o sangue de Jesus no alto da cruz, ela é repetida, ela é atualizada sempre que se celebra a Eucaristia. Então, nova e eterna aliança é Jesus. Quando você participa da Eucaristia, você participa da missa, é como se presenciasse de novo o amor de Deus que se oferece por você. Estava até para entender, então, que tentando agora trazer uma teologia nova para esse instante aqui, da mesma forma como Isaac pergunta para Abraão, onde está o cordeiro que a gente vai oferecer em sacrifício? Os apóstolos também poderiam perguntar para Jesus, onde está o cordeiro que vai ser oferecido em sacrifício? E ele poderia dizer, o cordeiro sou eu? Cordeiro, sem dúvida, porque com a vinda de Jesus, os sacrifícios de animais e tudo que era oferecido foi abolido. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, digo, não tem cordeiro mais, cordeiro sou eu, né, que vim para dar a vida em remissão dos pecados. Sem dúvida, muito bem colocado, Sérgio. Hoje em dia, a gente vê que os ucranianos, os poloneses, os nossos irmãos que nos ajudaram, inclusive, a construir uma boa parte desse país, tem uma tradição, por exemplo, com os ovos, a pesanka, né? Pesach. Por que o ovo surgiu como símbolo pascal? Qual é o significado disso? Porque, veja, Jesus, ele ressurge, ele sai do casulo, do sepulcro, remove a pedra. Então, o ovo é o símbolo da vida que sai, que ressurge, porque dali surge uma vida, né? Essa explosão da onde a vida provém. Então, o ovo ficou o símbolo, não o ovo de chocolate, mas o ovo como sinal de vida. Então, ele tem muito significado com a Páscoa. Só que o pessoal esquece, né? Eu acho que cada um que devia comer um ovinho de chocolate devia, poxa, eu estou lembrando o meu Deus que venceu a morte, que ressuscitou, que nasceu, que nos deu uma vida nova. Então, o significado do ovo é muito importante, só que a gente perde um pouco. Quer dizer, a vida não é só essa casca. Exato. Tem algo dentro. Dentro da onde surge, né?
a verdadeira vida, que é Jesus. Então, nós deveríamos lembrar tudo que é vida, aliás, não só o ovo, tudo que é vida devia nos lembrar Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O ovo é um dos símbolos. A gente podia lembrar aqui, dentro dessa sua reflexão, tudo que é vida, o famoso salmo, que me foge o número aqui agora, que diz assim, tudo que respira, glorifique ao Senhor. Sem porque dúvida. tudo é vida. E a vida está constantemente se renovando, Frei. Exato. A vida é Deus. Deus é o Deus da vida. Então, Deus deixou tudo que é vida, são presença viva dele. Infelizmente, nós matamos a vida, destruímos a vida. Agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, São Francisco tinha essa dimensão. Ele via a vida em tudo. Se ele via uma formiguinha na estrada, ele tirava de, pô, aqui tem uma vida, eu vou respeitar essa vida e vou tirar essa formiga do caminho. Todas as coisas para ele significavam a vida, a árvore, a própria água, a terra. Então, na verdade, Sérgio, esta vida hoje, que é Jesus, deveria ser valorizada muito mais. Então, quem tem uma experiência profunda de Deus, deveria ver em toda a vida o autor da vida. Dá para perceber, então, que nós estamos vivendo um tempo de banalização da violência, de banalização da morte. A resposta que dá para ser dada para esses tempos é que o mistério pascal de Jesus não faz parte da vida das pessoas que não reconhecem a vida com a importância que ela tem. Justamente, então aí está exatamente o tema da campanha da fraternidade, onde tem toda essa... usar o ser humano não como presença da vida de Deus, porque a vida de Deus se manifesta mais profundamente no ser humano. Esse ser humano é escravizado, tráfico de órgãos, pessoas prostituídas, trabalho forçado. Então, nós não estamos vivendo a Páscoa hoje porque não estamos vivenciando a vida especialmente do ser humano. A gente vê o ser humano como objeto, alguém que me sirva e não como presença viva de um Deus que está presente em cada ser humano. Antes da gente ir para o intervalo, e o coelhinho, pergunta o netinho para a vovó que está contando a história, como é que é essa história? Por que o coelhinho entrou na história da Páscoa? O coelhinho é sinal de fertilidade, diz que ele tem ele gera muitos filhos ao mesmo tempo, né? E ele não espera 9 meses para procriar, então ele é o símbolo da fertilidade, que tem ligação com a vida que é Jesus, né? A verdadeira vida é Jesus. Então, o coelho tem esse significado. Poxa, ele me lembra que essa vida, que é Jesus, né, se manifesta, e ele ficou apenas um símbolo de que a fertilidade, essa vida, ela é tão importante para nós. Então, o coelho é o símbolo da vida. Perfeitamente. A gente vai fazer um breve intervalo no nosso café teológico de hoje, direto aqui do L'Express Café. Estamos falando sobre a Páscoa e como encontrar Jesus no dia de hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida. O intervalo é rápido, a gente já volta depois de um breve cafezinho, respondendo esta questão. Como encontrar Jesus Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia? Já voltamos. Estamos de volta, direto aqui do L'Express Café, com o nosso café teológico de hoje, falando sobre a Páscoa. E mais precisamente, uma questão. Como encontrar Jesus Cristo hoje, na cidade grande, nos grandes centros urbanos, no nosso dia a dia tão agitado, tão apressado, tão corrido do mundo moderno? Quem está comigo neste encontro é o Frei Alvadir Marmentini. Ele está aqui exatamente para falar sobre esse tema importante para todos nós. Frei Alvadir, uma pergunta que se faz em catequese ou um questionamento que se faz na evangelização. Adianta eu saber que Jesus Cristo ressuscitou num determinado domingo no tempo e no espaço, na Palestina, na Galileia, em Jerusalém, se ele não ressuscitar no meu coração? Sem dúvida que não adianta nada, né? Porque, veja, esse Deus que nasceu, que morreu numa cruz e que ressuscitou, ele precisa fazer parte da minha vida. Então eu preciso abrir o meu coração, fazer uma experiência de encontro profunda com ele, porque a partir desse encontro, aonde eu vou procurá-lo
na interiorização, na meditação, no diálogo com Ele, na leitura da Palavra de Deus, nos sacramentos da igreja. Quando eu cuido desse coração que deseja profundamente um valor profundo na vida. Não adianta eu celebrar a Páscoa como data, como lembrança judaica, se eu não faço Deus acontecer na minha vida. Senão a Páscoa se torna apenas uma lembrança, né, Sérgio? Então, na verdade, nós precisamos fazer uma experiência profunda. Eu gosto muito de Inácio Laranhaga, que faleceu recentemente. Ele era um homem que dizia, olha, se você não se encontra com Deus, você vai ter sempre desencontros na vida. E a experiência que você faz dele vai dar sentido a tudo que você faz, né? Então, a Páscoa deve acontecer a partir de dentro. Eu devo fazer acontecer esse Deus existir em mim. Não apenas na história do passado, mas hoje, nesse meu coração desejoso, profundamente, de um encontro mais profundo. Frei Inácio Laranhaga, ao qual o Frei Alvadir se referiu, foi o grande criador das oficinas de oração. Exato. Um contemplativo, Exato, um grande homem místico. Um místico da nossa Igreja Católica. Frei, o grande problema, talvez, do mundo de hoje é que nós vivemos uma filosofia do hedonismo, onde é proibido chorar, é proibido sofrer, não se fala de morte, não se fala de doença. E isso cria uma ideia falsa, né, de que só existe a ressurreição e que não existe cruz. Como lidar com isso? Na verdade, veja, Sérgio, nós estamos vivendo exatamente aquilo que você falou, a filosofia do prazer, do hedonismo. Então, as pessoas não... Porque eu parto do princípio seguinte, ninguém ama o que não conhece. Certo. Quando eu amo de verdade, eu sou capaz de renunciar pela pessoa amada. Assim é você, assim somos nós. Se você está apaixonado por alguém, você é capaz de renunciar por esse alguém, né? O ser humano que não se encontra com Deus, ele não vai ter nunca a força para renunciar. O que o mundo, os apelos do mundo de hoje, se ele não tem uma espiritualidade profunda. Então, a pessoa não é capaz de colocar limites na sua vida. Porque se você tem Deus como motivação forte da sua vida, poxa, esse Deus me deu a vida, me deu inteligência, me deu tudo que eu tenho, morreu numa cruz por mim, ressuscitou por mim, me fez essa criatura maravilhosa. Poxa, esse Deus devia ocupar um espaço na minha vida. Então, eu devia responder a Ele, mesmo com algum tipo de sacrifício. Porque eu vejo que a pessoa que não ama não é capaz de sacrificar. Por que eu não sou capaz de renunciar às coisas, os apelos do mundo? Porque meu amor por Deus ainda é pequeno, né? Então, na medida em que eu amo meu Deus, eu sou capaz de renunciar por Ele. O amor tudo suporta. Então, se eu não sou capaz de colocar limites na minha vida, então eu vou pelo mais fácil. Aí eu vou para a bagunça, eu vou para a droga, eu vou para a festa, eu vou para a superficialidade das coisas, tentando matar a fome de um Deus que está dentro de mim com coisas passageiras, finitas. Eu tenho uma fome infinita de Deus. Então não adianta eu querer camuflar esse desejo profundo de Deus no meu coração se eu não me encontro profundamente com Ele. E aí é o grande problema. O ser humano não tem uma espiritualidade de encontro, de aliança com Deus, e aí acontece. Mas o encontro do ser humano com Deus não passa pelo encontro do ser humano consigo mesmo? Talvez esse seja o entrave, essa dificuldade que a gente tem de ir para dentro e por isso vai para fora, atrás do barulho, da festa, de tudo mais, porque é complicado ir para dentro? Exato. Pois é, mas é aí que o ser humano tem que buscar, tem que procurar. Como Santo Agostinho, procurou em todas as coisas. E daí ele disse, poxa, te procurava fora, meu Deus, tu estavas dentro. E esse dentro precisa ser trabalhado. Então, poxa, a nossa Igreja Católica tem todas as ferramentas, os sacramentos, a leitura da palavra, você participar da missa dominical, você procurar fazer um retiro, você procurar aprofundar-se na sua fé. Por falar em sacramentos, Frei, muitos pastores com quem a gente conversa e convive, dizem assim, puxa vida, o pessoal vive gastando tanto dinheiro com psicólogo, e vocês têm lá uma coisa maravilhosa que é o sacramento da reconciliação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a importância desse sacramento como saúde psíquica e espiritual. Veja, Sérgio, duas coisas Jesus fazia. Perdoava e curava. Primeiro ele perdoava para depois curar. Por quê? Porque quando a pessoa é perdoada, ela se equilibra. Se equilibrando, ela se cura. E isso era um ritual permanente quando Jesus estava aqui no meio de nós. Então, a confissão, que está lá no Evangelho de Mateus,
capítulo 20, 19 a 23, onde Jesus diz, tudo que vocês perdoarem será perdoado. Jesus delega o poder que ele tinha de perdoar a seus ministros. Por que que Jesus fez isso? Sabia que a culpa é uma grande desgraça do ser humano. É uma doença, né? Exato. Quando eu me culpo, eu atraio o negativo. Eu atendo tantas pessoas que vejo que quando ele alimenta uma culpa forte, ele atrai acidente, atrai ladrão, atrai doença, atrai tudo que não presta. Porque a culpa é o que mais desequilibra o ser humano. E a confissão, então, se torna um remédio eficaz. Porque o grande objetivo da confissão, aquilo que Jesus disse lá, eu vos dou a paz que o mundo não dá. E quando ele deu o poder dos seus apóstolos perdoares, recebam o Espírito Santo, né? É o sacramento da paz, eu vos deixo, a paz eu vos dou. Então, quando eu procuro o sacramento da confissão, eu estou me harmonizando, eu estou me equilibrando, eu estou eliminando da minha vida aquilo que é mais terrível, que é a culpa, o conflito de consciência. E a confissão é mais do que uma terapia, porque ela uma que é de graça, te devolve a paz do espírito, e eu, como padre terapeuta, eu vejo que muitas vezes a pessoa precisa só de uma confissão, não precisa às vezes. Quantos que não precisariam de um terapeuta, um psicólogo? Nem de um médico. Nem de um médico, se eliminasse o conflito da sua consciência. A falta de perdão. Falta do perdão e tudo vem. Essas coisas todas, então, né? A confissão sempre é um sacramento que devemos buscar sempre. Nos lugares longínquos ainda dos grandes centros urbanos, Frei, nos trigais, nos arrozais, lá onde a uva cresce, ali você consegue parar, olhar para o céu e perceber Deus, a transcendência na natureza. Como perceber o Cristo ressuscitado nos conglomerados, nos grandes edifícios, nas lojas de departamentos, no meio de computador, essa parafernália eletrônica? Como evangelizar, como levar Jesus no tempo de hoje e fazer entender o mistério pascal dele? Esse é o grande desafio da igreja, Sérgio. Você sabe que a maioria do povo hoje não está mais no campo, não está na zona rural, está dentro da cidade. Então, nós deveríamos perceber os sinais de Deus, né, exatamente, quando você entra num ônibus, você vai no avião, você vai com o seu carro e tudo mais. Eu acho que para que a gente possa ter esse Deus também na cidade grande, ele primeiro precisa estar dentro de nós. Porque se ele não está dentro de você, você vai se irritar, você vai ser violento no trânsito, você vai xingar a pessoa. Então tudo começa a partir de dentro, é do interior do coração. Eu vou ver os sinais de Deus na medida em que esse Deus está dentro de mim primeiro. Não adianta eu criar certos subterfúgios, né? Porque o mundo da cidade grande tem uma série de atrativos e de apelos que, se eu for nesse embalo, eu me esvazio. Então você fica só no celular, você fica lá no computador, você fica, né, com amigos digitais, mas não com amigos de verdade, aí você não dá atenção para a tua família, você não vai na tua igreja, você não se alimenta por dentro. Então, para eu sentir os sinais de Deus na cidade grande hoje, eu preciso, primeiro, ser um sinal de Deus dentro de mim. Esse Deus precisa acontecer primeiro em mim. Então, devo buscá-lo. Apesar do barulho, encontrar tempo para meditação, para o diálogo, para uma intimidade com Deus. Mesmo dentro do barulho da cidade grande, você pode manter a interioridade. Porque o grande barulho, Sérgio, não é o de fora, é o de dentro. O barulho de dentro, conflito, falta de perdão, falta de amor, rancor, insatisfação com a vida. Então, ressentimentos. O pior barulho de todos não são de carros, de avião, de buzinaço, mas o barulho interior, esse é que nos distrai. E esse que impede muitas vezes de fazer uma experiência de Deus, que a gente precisa. Então, na cidade grande, o grande desafio é eu ver esse Deus em todas as coisas, mesmo humanas, mas a maneira diferente de olhar, a maneira diferente de eu me comportar. Então, sim, a cidade não será um lugar de sofrimento ou de distração apenas, mas de encontro com Deus. De solidariedade, também, né? Outro dia li uma reflexão onde a proposta do autor era a seguinte: quando a gente reza, venha a nós o vosso reino, a que reino a gente está se referindo? Daí ele diz assim, é o reino que está dentro que já está presente, mas ele precisa ser colocado para fora. Exato. Se o reino de Deus, que está dentro de você, vier para fora, você vai se desdobrar em gentilezas, educação, palavras boas,
a elegância que se perdeu no mundo pode voltar, né? Voltando ao que São Francisco de Novo de Assis dizia, né? Porque ele tinha Deus dentro dele, ele via Deus em todas as coisas, né? Tudo era irmão, ele chegou a abraçar o leproso, que era um asco para ele, quando não tinha Deus, depois se tornou uma doçura. Então, quando nós temos Deus dentro de nós mesmos, a gente vai ter o olhar de Deus, vai ter a maneira de Deus ver, a maneira de Deus amar. Então, é isso que os grandes santos viviam, né? Como eles tinham a intimidade, um encontro profundo com Deus, eles tinham uma maneira de ver a Deus em todas as coisas. E esse é o grande desafio. E a Páscoa deve acontecer nesse sentido. Porque senão, e veja o que acontece. Nós fazemos da Páscoa, às vezes, um feriadão cumprido, né? Um tempo aí de descanso, tudo bem, legitimamente. Mas, e o nosso interior? Perfeitamente. Fale para os nossos telespectadores, Frei, uma receita breve de como passar bem uma Páscoa. Na verdade, Sérgio, não é fácil, né? Na verdade, eu creio que mesmo você viajando, mesmo estando numa praia, arrume um tempo para você se recolher. Eu acho que mais importante que tudo, porque Deus não fala no barulho, Deus fala no silêncio, Deus fala na intimidade do nosso ser. Nós temos que muitas vezes hoje parar para ouvir Deus, né? E não só falar para Deus. Aí vem a meditação. O que é a meditação? Eu me recolher no meu íntimo, escutar a Deus. Senhor, fala que esse teu servo escuta. Então, para a gente discernir o que Deus quer de cada um de nós, nós precisamos fazer silêncio dentro de nós mesmos, de pedir que Deus nos fale. Então, em qualquer lugar, mesmo se você não puder ir na igreja, você que está, às vezes, fora do contexto, né, de um ambiente religioso, você pode fazer isso na sua vida. Peça que Deus ilumine e te dê sabedoria, que ilumine tua vida, para que você possa ter caminhos mais claros para descobrir o que fazer dessa tua vida. Que se a gente não para pensar, se a gente não interioriza, a gente não sabe se está no caminho certo ou errado. Como diz aquele provérbio, se você não sabe a que porto chegar, nenhum vento para você é favorável. Nada é favorável. Nada é favorável. É né? verdade. Então você precisa de abrir o coração a Deus na meditação. Então eu creio que é uma receita boa. Tá bom. Frei Alvadir Marmentini, muito obrigado por ter participado desse café teológico especial de Páscoa. Uma boa Páscoa para o amigo e para os seus paroquianos. Amém. Seus amigos todos, tá certo? E para você, meu bom amigo, minha querida e gentil telespectadora, também uma Páscoa abençoada, muito feliz. Muito obrigado por ter participado de mais um Café Teológico, aqui direto do L'Express Café, no centro da cidade de Curitiba. Até o nosso próximo encontro.